Shalom, queridos. Leitura bíblica. Hoje, dia 6 de julho, o nosso texto está no livro de Josué, no capítulo de número 8. Então, disse Yahvé a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os despojos e o gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos e enviou-os de noite, e deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscadas a cidade, por detrás da cidade. Não vos alongueis muito da cidade, todos vós estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade, e será que quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, ir atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem de diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque Yahvé vosso Deus vô-la dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra de Yahvé fareis? Olhai, que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo. E subiram ele, os anciãos de Israel, diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens e pô-los entre Betel e Ai em emboscada, o ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite no meio do vale. Sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram, se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué e foram atraídos à cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então Yahvé disse a Josué: Estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E viram-se os homens de Ai para e viraram-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem outra. Porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tornaram a ferir os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou, que escapasse. Porém o rei de Ai tomaram vivo e trouxeram a Josué. Sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído a fio de espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e puseram a fio de espada.
E todos que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra de Yahvé que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar a Yahvé, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo de Yahvé, ordenou aos filhos de Israel, conforme que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras sobre o qual se não moverá ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos a Yahvé, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos e seus príncipes e seus juízes, estavam de uma e de outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do concerto de Yahvé, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerezim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo de Yahvé, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, das mulheres e meninos, dos estrangeiros que andavam no meio deles. Salmos, hoje somente o Salmo de número 139. Senhor, tu me sondas e conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Yahvé, tu conheces. Tu me cercas em volta, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se descer o Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo temível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles, e se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Yahvé, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2. Veio a minha palavra de Yahvé, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz Yahvé, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus desposórios,
quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era santidade para Yahvé, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpado, o mal vinha sobre eles, diz Yahvé. Ouvi a palavra de Yahvé, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz Yahvé: que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos? E não disseram: onde está Yahvé, que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas, quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está Yahvé? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz Yahvé, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto passai às ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz Yahvé. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos do leão bramaram sobre ele, e levantaram a sua voz, e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofa e de Táfnis te quebraram do alto da cabeça. Porventura, não procuras isso para ti mesmo, deixando Yahvé teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes águas de Sior? Que te importa a ti o caminho da Assíria para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares a Yahvé teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Yahvé dos exércitos. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizias tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Yahvé. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os balaíns? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos, jumenta montês, acostumada ao deserto e que, conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Quem impediria o seu encontro? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede, mas tu dizes: não há esperança. Não, porque amo os estranhos e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira: tu és meu pai, e à pedra: tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas, no tempo do seu aperto, dirão: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão teus deuses que fizestes para ti?
que se levantem, que se te podem livrar no tempo da tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz Yahvé, e em vão castigarei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção, e a vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra de Yahvé. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra das mais espessa escuridão? Porque, pois, o meu povo diz: desligamo-nos de ti, nunca mais a ti veremos? Porventura esqueceram-se a virgem dos seus enfeites ou a esposa dos seus sendais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. Até nas orlas das tuas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas essas coisas. E ainda dizes: eu estou inocente, certamente sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque Yahvé rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas. Amém? Vimos então nos nossos textos de hoje em Josué que não podemos agir sem seguir as estratégias do Senhor, porque só Ele tem as estratégias de vitória. E no Salmo 139, que ousadia do salmista, porque uma coisa é ter a consciência de que o Senhor sonda e conhece, outra coisa é pedir que seja provado em seu coração, que o Senhor esquadrinhe profundamente o que está dentro de si. E em Jeremias 2, vemos que toda vez que o povo agiu com fidelidade, o Senhor respondeu com bondade. E toda vez que o povo agia de forma infiel, recebia repreensão. Isso é porque Deus é bom, mas Ele também é justo. E é isso que muita gente precisa entender. E nós muitas vezes também precisamos entender isso. O Senhor é bom, mas Ele também é justo. E ser bom não é ser bobo. Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te louvamos e bendizemos, te damos graças porque o Senhor é um Deus perfeito. Pai, te louvamos porque o Senhor é aquele que nos ensina o caminho que se deve andar, tem as estratégias de vitória, o Senhor é aquele que conhece profundamente a nossa estrutura, sabe das nossas limitações e fraquezas, e ainda assim o Senhor tem nos ensinado, Pai, nos feito desviar do caminho mau. Ajuda-nos, ó Deus, a servir-te com fidelidade, para desfrutar sempre do teu amor, do teu zelo e do teu cuidado. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.